Bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre uma outra guerra que aconteceu no final do século XX, esta lá no Oriente Médio. Essa guerra é a primeira guerra do Golfo. Esse Golfo aí é o Golfo Pérsico. A gente sabe que os países árabes, com o dinheiro que eles arrecadaram exportando petróleo, muitos deles se modernizaram, apesar de não se democratizarem. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, dentre tantos outros. Agora, o Iraque, com o dinheiro que ele arrecadou exportando petróleo, ele preocupou-se em montar uma das maiores máquinas de guerra do Oriente Médio. E o que foi que aconteceu? Quando o presidente iraquiano, em 1990, Saddam Hussein viu que esta máquina de guerra estava pronta para entrar em ação, o que foi que Saddam Hussein fez? Invadiu o pequeno Kuwait, país grande exportador de petróleo localizado no Golfo Pérsico. Essa invasão do Kuwait, grande fornecedor de petróleo para o Ocidente, principalmente para os Estados Unidos. Essa invasão do Kuwait fez com que o mundo ocidental pressionasse imediatamente o Iraque para que o Iraque se retirasse do Kuwait imediatamente. Não só o mundo ocidental, como os países árabes da região, principalmente a Arábia Saudita. Aí Saddam Hussein ameaça invadir também a Arábia Saudita e outros países árabes vizinhos, irmãos. Porque Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes, todos esses países são árabes. O que é que Saddam Hussein alegou no dia seguinte, na ONU, que invadiu o Kuwait, o pequeno Kuwait? Alegou que estava invadindo um território que outrora foi do Iraque, na época que o Iraque era a Mesopotâmia e o que hoje é Kuwait era uma província da Mesopotâmia. Então ele estava simplesmente recuperando aquilo que outrora havia sido do Iraque. Ele também invadiu o Kuwait, porque o Kuwait, membro da OPEP como o Iraque, era um país que pressionava para que o preço do barril do petróleo não atingisse uma escala bastante significativa no cenário da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O Kuwait puxava o preço para baixo. E o objetivo dele era dominar o Kuwait, depois de ter montado essa máquina de guerra, e por tabela todos os países do Golfo, os produtores e exportadores do petróleo. Só que quando ele invade o Kuwait e ameaça invadir os outros países do Golfo, ele mexe no calo da Europa Ocidental, mexe no calo, certo, dos Estados Unidos. Aí é dado na ONU um ultimato, isso foi em agosto de 1990, é dado na ONU um ultimato para que Saddam Hussein se retire do Kuwait, o que não aconteceu. Aí foi preparada então uma operação com participação de força de vários países para retirar à força as tropas iraquianas do pequeno Kuwait, grande exportador de petróleo. É dado um ultimato para Saddam Hussein, que ele se retire até o dia 15 de janeiro de 1991. Ele não se retirou. 2 dias depois, no dia 17 de janeiro de 1991, começou aquela operação militar que ficou conhecida pelo nome de Tempestade no Deserto, onde os Estados Unidos e seus aliados, esta operação ela recebeu o aval do Conselho de Segurança da ONU. Os Estados Unidos e seus aliados, inclusive países árabes, se aliaram aos Estados Unidos, tá? Invadiram o Iraque e o Kuwait para que houvesse a retirada das tropas iraquianas do Kuwait, o que acabou acontecendo. O poderio militar dos Estados Unidos, seus aliados, Inglaterra, França,
tá? Países árabes. Essa coalizão teve a participação de mais de 40 países. Em cerca de 40 a 45 dias, conseguiram expulsar os iraquianos do Kuwait. Só que antes das tropas de Saddam Hussein se retirarem do Kuwait, tocaram fogo em vários poços de petróleo do Kuwait. Houve, nessa ocasião aí, uma catástrofe ambiental no litoral do Kuwait, porque boa parte das reservas de petróleo do Kuwait, elas estão, como a gente falou, no Golfo Pérsico. Então foi retirado as forças, Saddam Hussein recuou, mas não foi destituído do poder. Houve um embargo econômico patrocinado pelo Ocidente ao Iraque, mas Saddam Hussein continuou no poder e iria ficar no poder até 2003, quando aconteceu a Segunda Guerra do Golfo, que será alvo de uma outra postagem que nós faremos a posteriori. Na época, o presidente dos Estados Unidos era o George Bush pai. Então a gente vai ver que em 2003 o filho, o George W. Bush, vai terminar o serviço que o pai não concluiu, tá? Era essa a deixa de hoje. Um grande abraço a todos, espero que tenha esclarecido essa guerra do Golfo. Essa guerra do Golfo, essa primeira guerra do Golfo, ela teve algo de bastante peculiar. Foi a primeira guerra que foi transmitida ao vivo e a cores. Na época estava começando o canal por assinatura. Eu me lembro muito bem que Peter Arnett e Bernard Shaw, repórteres da CNN, transmitiam a guerra ao vivo. Vejam até que ponto chegou a tecnologia. Até a catástrofe, até uma guerra é transmitida ao vivo e a cores pela TV. Essa foi a primeira guerra que foi transmitida pela TV, pela CNN. Bernard Shaw e Peter Arnett. Esse Peter Arnett, ele cobriu mais de 50 guerras, eram os repórteres da CNN que estavam transmitindo a guerra direto do Hotel Rashid, no centro de Bagdá. Meu cordial bom dia a todos.